Como dizia Paulo, a graça e a paz, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao podcast Centralize-se. A Igreja de Cristo Jesus é você. Faça já o movimento dos 3 Cs. Curte, comenta, compartilha, para o YouTube entender que isso aqui é muito importante e que alcance mais e mais pessoas. Sejam bem-vindos, roda a vinheta, vai! Centralize-se podcast com Rafa TX. Muito bem, pessoal, está aqui uma convidada muito especial da Igreja Batista Central, mas antes de apresentar para vocês, eu trouxe aqui uma reflexão sobre o voluntariado, né? Estamos aqui com a nossa série Voluntariado na Igreja, e olha só, em Filipenses 2:4 diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. O voluntariado é uma forma de conhecer as pessoas e melhorar suas habilidades sociais. O que é que você sabe fazer que possa contribuir diretamente com a igreja? O que é que você sabe fazer que ainda as pessoas não sabem que você sabe fazer? Cantar, dançar, atuar, ministrar famílias, ministrar casais, trabalhar com crianças. O que é que você sabe fazer que possa ajudar de forma considerável a sociedade? O voluntariado, como cristão, nos lembra que uma forma crucial de demonstrar seu amor a Deus é agir aqui na terra e ajudar aos outros. Trazer o amor do Senhor para a sua comunidade é um ato poderoso. Pode nem sempre ser fácil, mas, como uma pessoa de fé, Deus o chama para servir aos outros e levar luz a eles. Então, o voluntariado feito com amor, com dedicação, o voluntariado é servir, é ajudar ao próximo, é derramar sobre o outro aquilo que a gente aprendeu, aquilo que também a gente tem uma experiência legal para passar. E para encerrar, tem aqui o versículo de Mateus 5, versículo 16, que diz: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Voluntariado na igreja, voluntariado para a sociedade, tudo é uma forma de enriquecer a sua vida, abençoando o próximo, abençoando a comunidade. E vamos à nossa convidada especial. Vou deixar que ela mesma se apresente. Estamos aqui com, mais conhecida como Proval. Oi, Rafinha. Seja bem-vinda, obrigada, Proval. Rafa. Proval faz parte do nosso ministério Central Kids. Isso. E dê as suas boas-vindas, Proval. Um prazer estar aqui com você, né? Falar com vocês a minha experiência como voluntária, a minha experiência como pró. Então, como o Rafa já disse, eu sou a Proval. Eu trabalho na Central Kids com crianças de 4 e 5 anos e é muito bom, muito gratificante. Pronto, já vou aqui começar com uma pergunta assim. Como começou, Proval, sua afinidade com o Ministério Infantil? Como foi que começou sua história com o Ministério Kids? Na verdade, os meus filhos já participavam, né, do Ministério Kids. Uhum. E aí, um dia eu acabei entrando como voluntária para essa turminha que é hoje que eu atuo, 4 e 5. E porque é uma turma que eu gosto de criança pequena, eu sou apaixonada pelos pequenininhos. Sim. E aí tô nela até hoje. Mas vem cá, sua história com o Ministério Infantil começou aqui na Igreja Batista Central ou você já trabalhava com criança? Eu trabalhava com criança fora, eu ensinava crianças de 2 anos. Ah, escola, legal. Escola fora. E vem cá, o Ministério Central Kids, ele abrange qual faixa etária? Eu sei que você tem sua sala específica, não é isso? Ele começa desde o berçário, desde lá de baixo, né? Que o berçário é lá embaixo, nós Sim. estamos no primeiro andar, até 11 anos. De berçário a 11 anos. Sim, ela tá falando lá embaixo, pessoal, porque aqui estamos o quê? No segundo Verdade. andar da igreja. É verdade, gente. Aqui no prédio, né, de educação cristã. Verdade. E o berçário fica próximo ao templo, né? Isso, lá embaixo. Pra quem não conhece. Verdade. Você que não conhece ainda a Igreja Batista Central, seja muito bem-vindo. Venha, tá conhecendo agora. Lá embaixo você... já sabe que lá embaixo é berçário. E aí, quando as crianças chegam, né? As crianças sobem após o louvor, é isso?
Antes era, mas agora já sobe junto. O culto lá começa às 9, nós também abrimos as portas às 9 horas. Sim. Antes era 9h30. Eles curtiam lá o louvor, mas agora é tudo na sala. Louvor na sala, tudo lá bem gostoso. Gente, quando fala assim, ministério infantil, e assim, eu cresci aqui na igreja, né? Não faz tanto tempo. Será? Não faz tanto Será? tempo, não. Mas a gente começa a lembrar de antigamente, né? Como o Ministério Central Kids hoje, ele evoluiu muito no quesito educação cristã e também estrutura, né? Isso. O cadastro, Val, de crianças, como é que funciona? Ele tem um cadastro específico de vocês? Ou vocês pegam o cadastro, né, da igreja? Como é que funciona esse controle, né, das crianças? Nós temos Sandrinha, que ela é responsável por essa parte. Nós temos no Eclésia, tem lá, né, uma fichinha lá, o pessoal preenche a ficha e ela passa para o nosso cadastro interno das crianças. E funciona também assim, as crianças vão passando de uma sala para outra, né? Do berçário, quando sobe com 2 anos, fica em uma sala de 2 a 3, depois passa para a minha sala de 4 a 5, depois 6 a 7, 8 a 9, até 11 anos. Sim. E o cadastro delas tem no nosso arquivo, no Eclésia, né? Tá lá, tudo direitinho, como manda figurino, tem foto. Algumas crianças que mandam a foto, tem a fotozinha dela, tudo direitinho. E lá na base de dados tem as informações das crianças. Isso, tem as informações, né? A idade, o ano que nasceu, se tem alergia a alguma coisa, alguma medicação, tudo isso. Embora a gente não trabalhe dando remédio a ninguém, né? Não medica ninguém. Mas é bom saber, né? Se precisa de alguma coisa. Certo. Aqui na Igreja Batista Central, nós não batizamos as crianças, né? Aqui a gente trabalha na forma de apresentação, né, durante os cultos. Como é que funciona essa... Porque eu vejo que eles recebem algum certificado. O pessoal do berçário faz a inscrição. Quando o pai quer apresentar, vai lá no berçário, faz uma fichinha, o nome da criança, os pais e mãe, né? Aí apresenta o pastor. No dia que é apresentado, eles recebem o certificado que foi apresentado ao Senhor. Que legal, e fica ali pra história, né? Pra história, né? Guardar ali, né? E bem bonito, né? O certificado, eu pelo menos acho bonito. Ah, legal. Aqui na Igreja Batista Central, eu vejo assim, aqui todo mundo é assistido, né? A partir do berçário. A partir do berçário. Bem acolhido, bem assistido, isso é verdade. Até chegar na fase idosa, né? Com os nossos queridos diamantes. Aí. Um abraço, pastor José Raimundo. Abraço. Socorro, muito bem. Um recado aqui pra vocês. Segue agora o perfil do Ministério Central Kids, que é um ministério que lhe atualiza sobre toda a programação ali no Instagram, @CentralKidsIBC. Acompanhe as lives, as fotos, a agenda, né, das programações e conheça também o time de voluntários que trabalha com todo amor e carinho para os nossos pequeninos. @CentralKidsIBC. Proval. Próxima pergunta é o seguinte: a missão principal do Ministério Central Kids hoje, eu queria que você desse um recado assim, principalmente para os pais, né? Que devido à rotina, às vezes deixa a criança na sala, vai pro culto, mas é importante a gente ter essa consciência, né? Temos aqui a missão e visão da igreja e creio que o Ministério Central Kids também tem essa... Fala um pouco pra gente. A nossa missão é o quê? É ensinar a palavra de Deus às crianças, favorecendo o crescimento espiritual delas e o caráter dessa criança, né? Favorecendo o quê? Conhecimento da palavra. Agora, uma coisa muito legal é quando os pais participam disso. Não apenas a gente tem essa missão de levar a palavra de Deus aos pequeninos, mas com a ajuda do pai. Quando a gente tem essa parceria de trabalhar na salinha e ao sair da salinha o pai perguntar como foi, o que aconteceu, o que você aprendeu hoje, isso é muito bom, que fixa na cabeça da criança e o pai está contribuindo, ensinando no caminho que a criança deve andar, porque essa não é a nossa responsabilidade de ensinar o caminho dos pais. Nós estamos aqui para ajudar os pais no que for preciso. E nossa missão é essa, levar a palavra de Deus para que eles cresçam no caminho do Senhor, para que eles desenvolvam o caráter cristão. Então, essa é a nossa missão principal. Olha aí, essa parceria dos pais, que é muito importante, cristã, muito importante. Fundamental. Eu lembro que sempre quando eu chegava em casa, tinha aquela sabatina, né? Aquele bate-papo, assim. O que aprendeu, o que foi feito, Aprendeu o que hoje, que historinha foi. Ou senão eu mesmo chegava falando.
E é bom que tem histórias que a gente sempre leva algo para casa, né? Ou também uma atividade, uma lembrancinha, ou né? também sempre datas alguma coisa comemorativas, né? Tem sempre uma lição que a gente leva para pintar. Eu acho essa participação dos pais muito interessante. Muito importante, muito então importante. Não é só a parceria da escola, a escola que eles dão, né, diariamente, mas também o Ministério Infantil aqui também. O Ministério, o crescimento espiritual, parceria, porque né? é muito importante, né? Uhum. Tá bom, então. Uma informação, assim, que eu acho o diferencial do Central Kids. Sim. É sobre a equipe... Deixa eu até me consertar aqui, porque isso é um diferencial bem legal. A equipe pedagógica do Central Kids. Então, é formado por profissionais da pedagogia, isso. Né? A liderança do Ministério. Na verdade, já começa, né? Pela liderança, né? Fala um pouquinho pra gente, pros pais, que a equipe pedagógica, o que é isso? Já começa pela nossa coordenadora, né? Que além de ser pedagoga, ela é psicóloga também. Nós, no Ministério, temos o quê? Pedagogos. Temos também assistência social. Temos... Basicamente, é todo dentro de uma aula da área da educação, né? Sim. E uma coisa que o nosso diferencial também, não apenas por ser profissional na área, é que é uma equipe voltada só para isso. A nossa equipe é formada para estar ali em tempo integral para servir ao Ministério Infantil em relação às crianças. Então, nossas crianças são assistidas, nossas crianças estão ali, vou dizer, boas mãos, porque estão em boas mãos. O nosso objetivo, como falamos aqui, a nossa missão é ensinar a palavra do Senhor com a ajuda dos pais em casa. E todo esse suporte com a nossa coordenação, como eu já falei, que ela é psicóloga, qualquer coisa recorre a ela nos ensina como trabalhar, como fazer, como abordar algumas questões que às vezes acontecem no meio do caminho. Então, eu acho que é um diferencial muito grande. E por que tudo isso? Porque nós entendemos que a salinha ali não é um depósito para colocar as crianças, para tirá-las do culto, para que os adultos assistam o culto lá embaixo de uma forma mais tranquila, mais agradável. Não é esse o objetivo. O objetivo é, enquanto os adultos estão cultuando no templo maior ao Senhor, as crianças também em sala estejam fazendo a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente, com todo um diferencial voltado para a idade dele, né? Voltado para eles. Então, o que é isso? Isso é o culto deles. É o culto onde eles vão aprender, onde eles vão expressar o que eles sabem, onde eles vão mostrar a curiosidade deles. Então, eu acho que montar essa equipe com todos esses profissionais e com essa função de estar ali em tempo integral para servir as crianças é muito bacana. Eu acho que não sei onde é que tem isso. Então, em feira, não sei, assim, né? A vantagem do voluntário é aprender também com essa equipe, né? Acaba aprendendo isso, também. E agregar mais conhecimento, porque nós também não aprendemos com os voluntários, né? Tem voluntários que você bota assim na sala de aula, que dá uma aula que você fica assim, meu Deus, que inspiração, que coisa, que também, coisa, né? Boa. Ai, meu Deus, parabéns, porque a tua aula eu imaginei diferente, tu foi muito além, foi muito melhor, saiu muito melhor do que aquilo que eu pensei, porque o Senhor inspira, se você busca, o Senhor fala e eu creio que todos nós, quando vamos para a sala de aula, antes de estar ali, buscamos ao Senhor para dar direção, porque eu sempre digo assim, Senhor, não vou ensinar como eu acho que devo ser, como eu quero, mas como eles vão aprender? Me dá uma direção de como eles vão aprender, porque eu posso entender que vão aprender dessa forma e é de uma outra. E o Senhor sabe qual é a forma melhor. E o Senhor mostra, tanto a mim como ao voluntário, a quem é aquele que eu buscar, né? Olha aí, gente, que coisa maravilhosa, né? Essa troca também muito com os bom, voluntários. Muito porque bom ter também voluntário. Tem aquele voluntário que é de outra profissão. E aí você acaba também aprendendo dentro da realidade, naquele mundo ali, né? Kids, infantil. E aí você também acaba aprendendo, né? Isso. E outra coisa, Rafa. Às vezes, vai para o Ministério Infantil e se descobre. Sim. Tem pessoas que, quando foi para o Ministério Infantil, alguns voluntários que até já saíram, eu não tenho dom para fazer isso, fazer aquilo. Quando se descobriu que fazia as maravilhas no EVA. Maravilhas com papel cartão, para contar as historinhas, para visualizar as histórias, né? É um pouco de artesanato também, isso, né? E a pessoa diz, meu Deus, eu me descobri no Central Kids, eu não sabia que eu sabia fazer isso.
E outra coisa, a pessoa se descobrir e dizer assim, meu Deus, é essa área que eu quero. E eu vou abrir um parênteses aqui, Eu gente. quero aquilo, eles né? produzem um mundo com EVA. Eu acho assim incrível. Incrível mesmo. Teve um dia que me mostraram uma lição de Jonas. Sim. Praticamente eu vi a lição de Jonas ali, naquele EVA, o boneco feito certinho. É. E aí não tem como a criança não aprender, né? E deixa eu te contar, quem fez foi o voluntário. Aquele Jonas, aquela baleia, não foi? Sim, Não é isso? sim. O voluntário Que que achava que não maravilha. sabia fazer, que fez. Então, enquanto os pais estão no culto sendo ministrados, as crianças estão na salinha não só brincando, Sendo mas ministradas, também sendo ministradas, aprendendo a e palavra de aprendendo Deus. brincando Isso, também, né? também brincando. Que legal. Val, outra curiosidade que a gente trouxe aqui pra gente perguntar é o seguinte. Sim, A Igreja Batista Central, anualmente, ela trabalha com tema, né? Durante anual, é. o tema anual. O tema esse ano é Até que Jesus Venha. E eu queria saber, assim, como é que vocês trabalham o tema da igreja dentro do Ministério Infantil? Como é que funciona? O Ministério trabalha com projetos, né? Aí colocamos projetos, trabalhamos princípios bíblicos e dentro desses princípios, dentro desses projetos, nós encaixamos o tema anual. E além disso, do tema anual, também fazemos outros projetos que não deixa de não ter a ver com o tema anual, né? Esse ano mesmo está sendo desenvolvido vamos dizer aqui, um projeto do pastor Wellington, que é o IBGA. Sim, Lula e sim. Sandra trabalharam nisso bastante, desenvolveram isso. E as crianças, desde 2 anos de idade, estão aprendendo a Bíblia como a Bíblia é. Quantos livros tem a Bíblia? Claro que não vão aprender igual os maiores, Sim. mas já está sendo ali, ó, na base, ó, aprendendo o que é a Bíblia, quantos livros tem a Bíblia, como é formada a Bíblia. Então, desde pequeno. E isso é algo novo e algo gratificante, é algo que borbulha dentro da gente, que a gente, quando está ali fazendo o planejamento, estudando, ai meu Deus, vai ser assim, vai ser assado. Então, isso é muito bom. E dentro disso, a gente trabalha o princípio bíblico, trabalha o tema anual da igreja, e eles aprendem. Quando você aborda, eu já vi isso, eu já vi lá na igreja, tem isso, tem aquilo. Então, é muito bom. Não só o tema da igreja, mas também eu Outros vejo temas, que tem também as festas, por exemplo. Isso. Festa dos tabernáculos, eu vejo que vocês fazem A algo Páscoa, personalizado, né? Isso é. Festa Trabalhamos tabernáculos, também. Páscoa, tem mais algum? Aniversário da igreja. Aniversário da igreja também. Eu lembro Mas são mais que esses temas. No jubileu, nós registramos aqui, no Ministério de Comunicação, algumas fotos. Eu vi o bolo de 50 anos e toda aquela programação, né? Pra que as crianças também comemorassem. Da né? mesma forma que os adultos, as crianças também comemoram. Legal. É como se fosse uma reprodução. Lá embaixo Sim. tem, aqui em cima vai ter também, né? Com as Sim. crianças. É muito bom. Eu fico imaginando, a reunião de vocês deve ser uma chuva de Deus, assim. Deve ser legal, né? Essa criatividade para cada faixa etária, Faixa né? etária aí. Outro recado para você. Toda quarta-feira pela manhã acontece na Igreja Batista Central o culto de oração e consagração às 9 horas. Então você, que às vezes tem um compromisso no comércio e tal, você pode vir passar aqui na igreja. Tem um culto de oração e consagração às 9 horas. Anote todos os seus desejos de coração e pedidos de oração e venha. Além do culto das segundas, que, né, é tradicionalmente conhecido aqui, o culto de intercessão. Toda quarta-feira, culto de oração e consagração às 9 horas da manhã. Proval, comenta pra gente sobre o material didático que vocês usam na sala, que é personalizado, né? Isso, conta um pouquinho pra gente. Vamos dizer assim, o principal é a Bíblia. Às vezes eu mesmo gosto de contar a historinha, por exemplo, com uma Bíblia ilustrada. Que eles gostam, e porque é pequenininha tem que passar no rosto de cada um quer ver na hora da rodinha. Mas nós temos personalizado no EVA, como você falou, às vezes tem no cartão, temos revistas também, gostamos de trabalhar no domingo pela manhã com revistas. Vocês trabalham com fantoche também? Também temos fantoches. É uma ferramenta clássica, né? Temos fantoches, temos uns bonecos lá, bem legal. Sim. E essa coisa toda, né? Revistas, como eu já te falei. E o forte mesmo, pelo menos na minha sala e também acho que nas outras, é a história. Eles amam a história, você dá uma incrementada na história, no tom de voz, aquela coisa toda. Então,
A história é muito utilizada na educação infantil por conta da idade deles, né? Sim, sim. Mas também é muito importante o visual. E às vezes a gente não usa só o EVA, a gente usa um boneco mesmo, o fantoche, como você está falando, usa figuras também, imagens, tudo isso nós utilizamos. Agora a nossa principal fonte, a Bíblia, né? Eu lembro que na minha época eram as revistinhas. Que eu Ainda ficava ansioso existe. para Tem. preencher aquelas lições. Ainda conferir na tem. Bíblia. Tem essas revistinhas Muito, ainda. muito legal. Sobre os voluntários, Val, como é que funciona assim, o processo seletivo para os voluntários? Como é? Eu quero ser voluntário no Ministério Central Kids. Como é que funciona? Aí você quer ser voluntário, você vai lá na sala da Promarisa, na nossa coordenadora. Tem uma ficha que você preenche, a fichinha toda direitinho, a série que você quer trabalhar, o turno que você quer ser voluntário, se é domingo, se é durante a semana. E tem um bate-papo bem legal, bem descontraído, nada demais com a Marisa, né? Pastora Marisa, um abraço, Pastora Marisa, Marisa. pastora do Ministério Central. Então deixa um recado, Val, aproveitando, quem sabe aquela pessoa Pois que é. o coração tá ardendo para trabalhar no Ministério Infantil, larga o recado aí. Você que tem esse desejo de trabalhar com educação infantil no Central Kids, você que tem aquele jeito com criança, aquele jeito para contar história, aquele jeito para transmitir a palavra de Deus de uma forma bem divertida, de uma forma que eles entendam, vem para cá, vem buscar aqui em Deus, ajudar as crianças, vem buscar em Deus uma forma de você passar aquilo que está ardendo no teu coração, aquilo que você sabe, aquilo que tem de melhor dentro de você em relação à palavra de Deus. Então, vem nos ajudar nessa caminhada a ensinar a criança o caminho que deve andar. Vai ser muito bom e tenho certeza que vamos aprender um com o outro e vocês vão gostar. Vem para cá. Receba o recado aí da Proval, você que o coração está ardendo para trabalhar no Ministério Infantil. É bom, é muito bom, gente. Eu garanto que é bom demais. Muito legal, Proval. E o bom, te cortando, Rafa, é que quem tem jeito com 2 anos, vai para 2 anos, tem 3, então você tem idade. Não é aquela idade, não. E outra coisa, você pode fazer o quê? Você pode passear nas classes, eu quero experimentar essa, quero experimentar aquela, e ver a melhor, que eu vou me adequar melhor, a que eu vou gostar mais e me identificar. Isso é bom, não é nada engessado, né? Você pode dar uma caminhada nas turmas e ver aquilo que realmente você se identificou mais. Sim, muito bom. Uma curiosidade que eu anotei aqui também, Val, para te perguntar é o seguinte. Sim. O que é que o Ministério Central Kids tem que é criação própria do Ministério? É algo exclusivo de vocês? O que é? Nós temos... Que pode servir até de inspiração para outros ministérios. São os bonecos, né? Que é um diferencial. Sim, os personagens. Né? Os personagens. Tem aquele culto infantil maravilhoso que fazíamos antes da pandemia e que os mascotes são os bonecos, né? Sim, eu lembro que esses mascotes levantavam a igreja toda e faziam a igreja participar realmente. As crianças gostam demais. Legal. E na pandemia nós fizemos o quê? Tinha umas lives, né? Tinha também umas filmagens que tinha eles, uma historinha que utilizava os bonecos. Era muito bom. Então, nós temos, assim... É exclusivo do Ministério Central Kids. Não sai. É dali, ó. São os mascotes, né? Do Ministério, bacana. E pode até servir como inspiração para outros ministérios também, né? Ter esses personagens que acabam criando ali aquela personalidade, né, da comunidade. Muito legal. Outra curiosidade, um sonho que o Ministério Central Kids tem, que vocês anseiam, assim, ver, o que é? Como eu te falei antes, as classes são como? 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11. O sonho do Ministério Infantil é que tenha uma idade por classe. Hoje nós temos 2 idades por classe. Sim. O nosso desejo é que futuramente seja uma idade, a turminha de 2 anos, a turminha de 3 anos, de 4 anos, uma idade por classe. Esse é um sonho que nós temos no Ministério. Tipo a evolução ali do aprendizado por faixa etária, né? Assim, específica. Isso, mais direcionado para aquela idade, né? As turmas não se misturam. Não que não tenha nada de mais se misturar, mas que com o tempo a demanda vai crescendo. Sim. Então, é mais aquela idade, 2 anos, mais a de 3, e aí a gente quer adequar uma sala para cada idade. Então, estamos aqui com o Proval. Dê um conselho para os pais, algo que vocês têm vivenciado em sala, porque acredito que dá para sentir um pouco o clima, né? Como é o relacionamento com os pais, como é que está o clima em casa. Então, né, assim, de forma geral, qual o conselho que você deixa aqui para os pais agora? O meu conselho é o seguinte, que nós estamos aqui, como eu falei antes, para ajudar.
Mas a responsabilidade de ensinar no caminho do Senhor são dos pais, não é do professor. Como na escola, não é o professor que educa, ele ensina matemática, português, como a gente vê muito isso por aí falando, né? Então, aqui também estamos para ensinar a palavra de Deus, sim. Mas é uma parceria com os pais. E o que precisamos é que o pai entenda que ele precisa caminhar junto com o filho. Que ele entenda que quando ele colocou o filho dele ali na salinha, eles vão aprender e eles precisam, junto com a criança, parar um pouquinho e dizer como foi a sua manhã na salinha, como foi a sua noite na salinha, o que você aprendeu. Instigar a criança para ela mostrar o que ela aprendeu. Sim. Porque o pai e a mãe têm que entender o seguinte, que a salinha é onde eles aprendem a cultuar o Senhor, onde eles vão também a conhecer o Senhor. E é muito importante entender que ali, como eu falei antes e afirmo, não é para tirar a criança do culto, para que os pais assistam o culto mais tranquilamente, não. A função da salinha, como eu falei, é ensinar a palavra de Deus à criança, de uma forma lúdica, de uma forma com brincadeiras, de uma forma divertida. Não é só tirar a criança do culto, entendeu? Então, que a responsabilidade o pai entenda que é dele, de cuidar, de ensinar no caminho a criança. Não adianta dizer, vá para a igreja e não ir junto. Venha junto com sua criança, traga a sua criança para a sala. Tem criança que gosta de descer sozinha, mas tem criança que ama que o pai e a mãe levem para a salinha. Ser acompanhado, né? Ser acompanhado. É muito bom. Eu tenho uma filha que ela tem o quê? Quando ela tinha 12... Ela tem o quê? Acho que 10 anos. Ô, mãe, vem me buscar na salinha. Você disse, tem 10 anos, não precisa, né? Não, mas não, ela disse, vai me buscar na salinha. Então são essas coisas então que o pai entenda que a responsabilidade é dele, não é do Ministério Kids, educar a criança no caminho. Nós ajudamos, nós servimos de ponte, mas que toda a responsabilidade são deles. É isso aí. Então, papai e mamãe, olha aí o conselho da Proval, a responsabilidade é de vocês. Isso. Vamos agora para o Central Flash. Meu Deus. Bom, Val, o Central Flash é aquele bate-bola, né? Sim, bora. É aquele pergunta-responde. Vamos lá. Proval, para você, o melhor lugar do mundo é? Está na presença do Pai, no lugar secreto, onde eu posso ser realmente quem eu preciso ser, quem eu sou. Posso chorar, posso gritar, posso berrar, no secreto com o Pai. Lembrei daquela música, esse lugar. Isso. Isso aí. Uma pessoa da Igreja Batista Central que te inspira é? Pastor Jadson. Tem outras pessoas que me inspiram, mas tem algo assim no Pastor Jadson, por exemplo. Pastor Jadson, ele quando está trabalhando com as pessoas, ele não foca no erro das pessoas, ele não fica ali se apegando àquilo que você fez de errado, ele foca no certo, nas suas qualidades, não no seu defeito. Sim. Ele sabe lidar com todo tipo de gente, ele tem uma sabedoria para lidar com as pessoas, para reagir diante das coisas que acontecem com ele, que eu fico às vezes, meu Deus do céu, eu não agiria assim, eu não faria dessa forma, e ele faz. E eu acho interessante que ele fica pedindo sabedoria, e eu acho que ele tem sabedoria. Ele fica pedindo. Então, e ele não fica mexendo nas feridas das pessoas. Ele é um agente de cura e ele bate nisso, eu sou agente de cura. Porque eu vou ficar batendo na ferida. Eu estou aqui para curar, não para ferir mais ainda. Então, essa coisa dele não ficar se apegando aos erros das pessoas, não que não chame atenção por isso, mas ele se apega muito mais à qualidade, aquilo que tu tem de melhor. E às vezes as pessoas é o contrário, né? Errou uma vez, já era. E o pastor Jadson, ele está sempre dando uma chance. Ó. Quem não pegar isso com o pastor Jadson, a chance que ele der é porque realmente não quer nada com então, nada. Um abraço aí, pastor Jadson. Em breve o senhor vai estar aqui. Beijo, não vai ter como fugir, não quero nem saber. Em breve a gente agenda esse podcast aqui. Val, um personagem bíblico que você admira, uma história da Bíblia que você gosta Deus. É? A primeira história que eu li na Bíblia e fiquei apaixonada foi Jó. Jó? Eu nunca tinha lido nada da Bíblia, só aquelas coisas, um versículo ali, um salmo ali, mas no dia que eu li, eu não era nem cristã ainda, no dia que eu li a história de Jó, eu já conheci outras histórias maravilhosas, mas a de Jó marcou minha caminhada, então para mim é Jó. Então tá bom, Jó. Proval, uma felicidade, conta pra gente. Ver as crianças crescendo e permanecendo no caminho do Senhor. Porque, gente, quando Lula mesmo, o professor Luiz, né, mas eu chamo de Lula,
ele encontra uma criança lá nos adolescentes, trabalhando nos adolescentes, voluntário nos adolescentes. Isso é gratificante. Isso mostrou que a criança cresceu dentro do ministério e está lá no outro ministério servindo ao Senhor. Não saiu, não foi fazer coisas que não agradam o Senhor. Está dentro do ministério, está crescendo no Senhor. Então, isso é muito gratificante. Você saber que a criança está crescendo no caminho do Senhor. Aprendeu e continua, né? Lembrei aqui de Rafa, filho da nossa irmã Ana Luz. Rafa é aluno da gente na oficina de teatro. Eu fiquei assim, maravilhado. E ele é voluntário. Por saber também que ele está investindo no Ministério Central Kids. Então, olha onde é que, até onde o teatro vai, né? Nós temos muitos adolescentes no Central Kids de 12, porque para ser voluntário no Central Kids tem o critério da idade, acima de 12 anos. E querer, né? Rafinha, um abraço, viu? Muito bom seu exemplo. E com uma palavra, Val, ser parte do Ministério Central Kids para você é? Uma palavra gratificante. Felicidade. Muito bem. Então, encerramos aqui o Central Flash. E agora, encerrando o nosso podcast com vocês, Ideia Centrada. A Bíblia é toda maravilhosa, toda perfeita, mas tem algo que eu gosto muito e eu coloquei aqui pra gente. Eu peguei uma versão que eu achei bem interessante, que diz assim, ó, eduque, ensine. Todo mundo já sabe isso, né? Que tá lá em Provérbios 22:6. Diz o quê? Eduque, ensine a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando ela envelheça, fique grande, não desviará. É o que eu falei antes, que é o meu prazer, minha alegria ver essas crianças crescendo no caminho do Senhor e não desistindo dele. E essa parceria com os pais, como eu falei, retorno a falar, que faz toda a diferença. E ensine o seu filho, não o caminho, mas no caminho. Eu tenho uma filha de 14, um filho de 19, e desde os 12, todos os dois estão servindo ao Ministério Infantil, não porque eu chamei, não. Eles gostam de estar aqui, gostam de trabalhar com as crianças, se identificaram. Minha filha, por exemplo, disse, eu não quero ficar na sua sala, eu quero a sala de 2 e 3, eu gosto dos pequenos. Ela está na sala de 2 e 3 porque ela gosta dos pequenos. Então, é isso. Ensina a criança no caminho. Porque mais tarde você não vai dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ensinou no caminho. Você está semeando. O crescimento, na verdade, quem dá é Deus. Sim. Então, foi a tua parte que é semear. É trazer a tua criança para a escolinha, para a salinha, é participar em casa, o que foi que aconteceu. É isso. É muito bom. Então, ensina no caminho. Ensina, educa a tua criança nos caminhos do Senhor, que mesmo que cresça, não vai desistir. E outra coisa muito importante, é importante você fazer a faculdade, é importante você ser médico, ter uma profissão boa, tudo isso é muito importante. Mas sem o reino de Deus. Uma frase, você tem uma frase da pastora Solange, que eu nunca esqueci, quando o filho dela, o pastor Valdizinho, eu chamo Valdizinho, ele se formou em medicina, ela falou para ele o seguinte, que ele poderia ter tudo de melhor através da profissão, mas se ele não tivesse Deus, aquilo não valia nada. Porque a profissão que ele escolheu era muito boa, e isso, mas com tudo aquilo que ele poderia adquirir com aquela faculdade, com aquela formatura, com aquela formação, né? E não tivesse Deus, não valeria nada, porque Deus era o principal e o melhor. E assim tem sido na vida dele, ele escolheu o melhor que foi Deus e o restante Deus vai acrescentando. Então eu achei muito lindo ela dizer isso, e eu peguei isso para mim, eu digo, meus filhos, por mais que vocês tenham a melhor profissão do mundo, uma conta bancária maravilhosa, mas não tiver Deus no meio disso tudo, não vale nada. Então, como Salomão fala, é correr atrás de vento. Deus é tudo e Jesus é o caminho, tudo, né? Isso. Bom, pessoal, estivemos aqui batendo esse papo maravilhoso com a Proval. Muito obrigado, Proval, pela sua presença, pela sua participação. Oh, meu Deus, eu não sou muito de estar aqui, mas esse menino me pegou uma peça. Aqui estou. Espero que possa ajudar de alguma forma. E, mais uma vez, eu venho para o Ministério Infantil, você vai ver que trabalhar com criança é muito bom. É gratificante demais. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso podcast. Assista quantas vezes você quiser. Conhece aquela pessoa que tem um desejo de participar do Ministério Infantil? Traz pra cá. Compartilha esse vídeo, comenta quantas vezes você quiser, para o YouTube entender que esse trabalho é muito importante, né, Proval? Isso, com certeza. E lembre-se, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Um forte abraço e tchau. Deus abençoe. Beijos.
Descentralize-se Podcast com Rafa TX.